Natália Martins, fundadora da marca Natália Beauty, é a entrevistada deste episódio. Conhecida entre os famosos, Natália Beauty começou sua jornada em São José do Rio Preto e surpreende aqueles que se interessam em ficar com a sobrancelha parecida com a das celebridades. E o valor cobrado, ele pode chegar a R$12.000. Ó, a vida como ela é. Rosa! É a Rosa. Cadê a Rosita? Ó, foi a melhor recepção, viu? A Cadê o Rosa. marrom? Ô, Nath, você entrando aqui na sua rotina, hoje o dia vai ser cheíssimo. Hoje é dia cheio, do jeito que a gente gosta, né? Maravilhoso. Palestra, evento, atendimento, clínica. Tô no café da manhã, a gente já tá maquiando, porque quando não tem evento, tem gravação. Maquia todo dia aqui, de manhã, e eu otimizo o tempo, né? Hoje nós estamos aqui na sua casa, mas se a gente voltar um pouquinho, há 9 anos atrás, aonde estava Natália Nossa, Martins? Há 9 anos eu era recepcionista lá em São José do Rio Preto, numa clínica. E nunca imaginei estar aqui, trabalhar com a área da beleza, principalmente, né? A gente fala, a gente tem que sonhar para realizar, mas eu não sonhei que eu voaria tão longe no início. Eu não via tudo isso. Você era recepcionista, quantos anos você estava? Eu tava com 26, 27. 27 anos. 27. Em Rio Preto. Em Rio Preto. E foi ali que você teve o primeiro encontro com a estética? Ali que eu tive, porque tinha uma moça que trabalhava lá na clínica que fazia sobrancelha, micropigmentação. E ela foi embora, pediu demissão e deixou todas as clientes sem retoque nenhum. E não tinha quem fizesse. Aí eu falei, gente, paga esse curso pra mim, que eu vou, aprendo, volto e a gente tira o serviço da clínica, resolve o problema. Aí eu fui, fiz o curso, me apaixonei pela área. Então foi na vontade de resolver um problema que estava a oportunidade da minha vida. E geralmente é assim, né? Geralmente a gente olha os problemas que a gente resolve, sempre tem uma oportunidade atrás dessa porta. E aí muita gente não gosta de problema. E aí foge deles. Só que na verdade neles tem oportunidade. É que a gente foi educado e cresceu com essa crença de que problema é ruim. Depois de um ano atendendo nessa clínica, eu me separei e voltei a morar em São Paulo. Só que eu não tinha dinheiro, eu tinha dívidas ainda. E aí voltei com a minha filha pequenininha, de 2 anos e meio pra cá. E aí foi fundo do poço total aqui. E foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, o fundo do poço. Hoje, né, eu penso assim, né? Quando a gente tá no fundo do poço, a gente não pensa, nossa, será que eu vou agradecer? Mas depois que passa, a gente agradece. E daí eu comecei a empreender, porque eu não sabia fazer mais nada, né? Eu só sabia fazer sobrancelha, não era formada. E quando eu voltei em 2017, as pessoas falavam, mas você vai fazer sobrancelha? Sobrancelha não dá dinheiro. – 28 anos, fazendo design de sobrancelhas. Sim. Mas você já, naquele momento, você já não cobrava? Não cobrava 12 mil. Quando eu vim de São José para São Paulo, eu já cobrava R$800, já não era tão barato. Mas lá em Rio Preto eu cobrava 450. Então aqui não, aqui eu já aumentei um pouco o valor, porque o meu trabalho já era diferenciado. Então eu evolui muito rápido nesse 1 ano trabalhando lá, porque eu treinava todos os dias, eu estudava, eu pesquisava, eu entendia. Então eu sempre tinha cliente querendo voltar, ou a amiga dela que queria fazer, a tia, a mãe. Uma pessoa que é ali do interior de São Paulo, ela consegue fazer isso? Hoje sim. Hoje a área da sobrancelha principalmente, e eu me sinto muito responsável por isso hoje aqui. Porque a gente conseguiu elevar muito a percepção de valor que as pessoas têm do serviço de sobrancelha. E isso reflete em toda a área do Brasil. Porque hoje as pessoas já não olham mais o trabalho de sobrancelha como algo que não dá dinheiro, algo marginalizado. Hoje, por terem uma referência que cobra o que cobra, hoje eu cobro 12 mil, as pessoas olham e falam, poxa, não é mais uma coisa simples, uma coisa que não tem valor, uma coisa que as pessoas não reconhecem. Então a área toda hoje, ela passou por um período onde ela está mais valorizada. Então hoje as pessoas conseguem cobrar.
Mas claro, ela começa cobrando R$ 500. Já não é baixo o valor, se a gente for parar para pensar. Então, todos os alunos que se formam nos cursos de beleza, por exemplo, da técnica, eles já saem cobrando R$ 500. É o valor que a gente ensina eles a cobrarem, a gente mostra por que vale R$ 500. Eu acho que o valor está mais ligado sobre o quanto a pessoa se valoriza como profissional do que o próprio cliente. Então, mesmo que eu tivesse muito abalada emocionalmente, que eu estava abalada, divórcio, dívida, voltar para casa dos pais, você já se sente fracassada, falida ali naquele momento, mesmo estando ali emocionalmente muito abalada, eu não deixei que isso abalasse a falta de confiança no meu trabalho técnico. Ali foi o início do que seria o fenômeno Natália Beauty. Total. Porque hoje você é um ecossistema, né? Total. Não é só... Design de sobrancelha virou a ponta do iceberg. E aí você vê sobrancelha, é tipo uma bolinha pequenininha assim. Mas tá lá. Mas foi ela que começou, né? Eu falo que sobrancelha foi só uma desculpa que eu arrumei. E sabe, se a gente parar pra pensar, se alguém me falasse lá atrás assim, ó, você vai ter tudo que você tem hoje e você vai começar com sobrancelha, eu não ia conseguir juntar lé com cré. Eu não ia conseguir entender que fazendo sobrancelha, eu ia abrir essa porta de, tipo, muito grande. Porque a gente negligencia o primeiro passo. A gente fala, não, meu primeiro passo vai ser ali, fazendo uma coisa simples, sendo recepcionista, ou fazendo algo que as pessoas não valorizam, jamais que eu vou chegar lá em cima. Então a gente não tem essa visão longa. Então muita gente nem começa porque não consegue entender que depois que ela dá o primeiro passo, é que tudo se abre para ela. Você teve algo que te impulsionou? Tipo, ou vai, ou vai? Ah, eu acho que a minha filha, assim, voltar para casa dos meus pais, viver a situação que eu vivia antes, criança, um ambiente muito hostil, muito violento, de muita traição, muita gritaria, aquela coisa muito barulhenta de vida, aquelas crenças, aquelas raízes. Eu voltar para lá já era uma falência para mim. Agora, levar minha filha para aquele lugar e ela seria criada naquele ambiente como eu fui, porque eu teria que trabalhar o dia inteiro. Então ela ficaria lá. Aquilo me bateu um desespero. Porque uma coisa sou eu ser responsável pelos meus atos e as minhas escolhas. Outra coisa é isso refletir na vida de uma criança de 2 anos e meio que não tem culpa pelas minhas decisões. Então isso eu tive um choque de autorresponsabilidade. Eu não tinha cliente aqui, então o que eu fiz? Eu comecei a ir nas lojas de roupa, perto da onde eu ia atender, e eu ia falar com a gerente. Aí eu dava o meu trabalho para ela. Então eu oferecia o meu trabalho de graça para ela. E ela ficava linda e amava. E aí ela me trazia 3, 4 clientes disso. Então eu dei muita sobrancelha de graça para as pessoas em troca delas me divulgarem para as amigas delas. E eu não pedia, né, na verdade. Ela entendia, né? Eu plantava a sementinha da gratidão. Eu não falava, ó, eu vou te dar, mas você me indica. Não. Eu dava, deixava ela feliz. Servia o máximo que eu pudesse ali para ela. Então, se ela já era um presente para mim poder atender alguém que é influente numa loja, porque a influência de uma loja quem é? A gerente. Então, já para mim já era uma alegria, mesmo que ela não falasse para ninguém, porque quando alguém perguntasse, ela ia falar. Então, para mim isso já era uma vitória. Só que aí começou a vir cliente, eu comecei a juntar meu dinheiro e eu achei uma sala para eu alugar de 30 metros. Aí eu lembro que o aluguel era R$ 2.000 nessa época da salinha. E eu pensava, poxa, com 2 clientes eu pago a minha sala, então eu vou. Aí eu peguei, juntei, dei lá, eu não tinha o meu nome limpo, né, sujo, eu tinha que dar sempre os meses adiantado. Então eu juntei os meses, dei adiantado para conseguir alugar a salinha. E aí até pensei em dormir na salinha nos primeiros dias, só que eu achei um apartamento do outro lado da avenida da sala, que é um prédio comercial. Eu achei um apartamentinho, tinha 45 metros. E pra mim tava ótimo, foi o dia mais feliz da minha vida. Foi o dia que eu mudei para esse apartamento, só eu e a minha filha. Então eu ganhava o dinheiro e eu colocava mais combustível no negócio. O que era isso na prática? Na prática eu ganhava e já pensava em melhorar um kit de presente para cliente, para melhorar a experiência. Eu ganhava mais, eu melhorava o meu material. Eu ganhava mais, eu comecei a investir em publicidade. Eu ganhava mais, eu comecei a pensar num espaço maior. Então eu nunca ganhei dinheiro e isso foi muito importante. Por quê? Qual que é o erro do empreendedor?
Ele começa a ganhar dinheiro e ele acha que aquele dinheiro é dele, ele gasta tudo. Aí ele gasta, ele compra um carro, aí ele vai para uma casa não sei o quê, aí começa a gastar dinheiro com outras coisas supérfluas. E eu não, eu fiquei obcecada pelo meu negócio, obcecada. E tudo que eu ganhava era pensando no futuro do negócio. Então ali começou a minha visão empreendedora, de olhar a longo prazo, né? Aí fala, e você investia quando você começou a ganhar dinheiro? Poxa, eu vou investir num negócio que tem risco, que eu vou ganhar poucos %. Em vez de pegar esse dinheiro, tirar da minha empresa e colocar no investimento, que eu vou ganhar muito pouco e tem risco, eu pego esse dinheiro e invisto num negócio que me traz uma margem de 20%, 30%. Isso é inteligência no início do negócio. E não pegar o dinheiro como fim. E o que é o fim do dinheiro? Quando ele acaba num bem material. Porque aí é o fim do dinheiro, para um relógio. O dinheiro acabou aqui. É o fim dele. Um carro, o dinheiro acabou ali. Então, acabar o dinheiro no bem material é um erro muito comum, porque a gente começa a ganhar dinheiro, quer mostrar para as pessoas que está ganhando dinheiro, que está bem. Então, é mais uma coisa de se provar do que realmente que vai funcionar. E aí, há 2 anos antes, né? Há 2 anos antes de eu fazer sobrancelha, antes de eu começar na área da sobrancelha, eu tive um Instagram chamado Belas Mães. Nesse Instagram eu compartilhava muito da minha rotina de maternidade. Só que eu ainda não fazia sobrancelha, tá? Eu nem tinha começado no curso. Eu tava aqui 6 meses antes. Rio Preto. Rio Preto já, mas eu tive um Instagram materno. Só que minha mãe desapareceu. Morando aqui em São Paulo. Aqui, minha mãe desapareceu. Pegou o carro um dia, segunda-feira, não voltou pra casa. E aí a gente começou a buscar IML, hospital, delegacia, toda aquela... Só quem teve um parente perdido, desaparecido, sabe que cada minuto é um eterno, não passa. Você fica esperando uma ligação, um telefonema. E aí minha mãe não voltou para casa, na terça também. Aí na quarta-feira eu divulguei na rede social, no Belas Mães, uma foto da minha mãe desaparecida. Nisso, a Gabriela Pugliese, que não me conhecia nem nada, ela já era grande naquela época, 2015, ela foi uma das primeiras. Foi. Ela divulgou uma foto da minha mãe. Aí o Datena veio fazer uma matéria com a gente na época. Ó a Band aí de novo, gente. Salvou minha vida. Sônia rodou mais de 3.000 quilômetros por diversas rodovias. Daí nisso, divulga o telefone, né? Aí começa os golpes. Então a gente se dividia, nós somos em 5 irmãos, né? E aí ficavam ligando toda hora nos celulares, falando, eu tô com ela aqui, me paga tanto, senão não vou devolver. Sexta-feira ligou uma pessoa de Indiana, 600 quilômetros daqui, e falou, é a sua mãe, é o carro dela, tá aqui, a placa do Datena tá aqui. Aí meu pai pegou o carro na hora, foi pra lá, nem sei como ele chegou lá, porque ele já tava 5 dias sem dormir direito, assim, sabe? Esperando. Aí chegou lá, era minha mãe, só que ela tava totalmente desnorteada da cabeça, totalmente. E aí ela não lembrava nem quem ela era, daí hoje ela tá ótima. Mas aí nós trouxemos ela de volta. Só que eu sempre quis muito agradecer a Gabriela. Eu mandava mensagem pra ela não via, né? Muita mensagem na época, eu acho. E aí, um dia eu atendi a mãe dela. Ou seja, minha vontade de agradecer era tão grande que Deus trouxe assim. Porque de tantas profissionais que já tinham, como é que a mãe dela chegou em mim, entendeu? Aí, por sorte, assim, ou por, sabe, destino mesmo, quando ela foi embora, a Vera, ela foi pra casa dela, da Gabi. Aí a Gabriela viu a sobrancelha e começou a divulgar na rede social. Falou, gente, lembra aquela menina que a mãe desapareceu? Então agora ela tá fazendo sobrancelha. E assim, um trabalho lindo, não sei o quê, lá. Ela divulgou a Gabi e bombou minha agenda nesse dia, assim. Eu lembro que eu fiquei com a agenda cheia para 6 meses. E aí, quando eu saí do atendimento, que eu vi meu celular lotado de mensagem da galera querendo agendar por causa da Gabriela, eu aumentei o valor. Nessa época que eu aumentei aí para 1.200, 1.700, eu não lembro muito bem eu fui aumentando. Mas eu lembro que nesse dia que eu vi muita demanda, eu falei, eu não vou conseguir atender todo mundo. Então eu já vou aumentar o valor, porque quem realmente quiser vai pagar. E aí eu já aumentei nesse dia, então sempre fui muito estratégica para isso. Só que aí eu pensei, poxa, eu preciso ter equipe, porque senão os clientes vão descobrir outras pessoas boas. E eu tô aqui com queijo e faca na mão. Com toda essa visibilidade que a Gabriela me deu, eu preciso aumentar a minha equipe. Aí eu comecei a contratar pessoas para treinar. Primeira coisa que foi a experiência da cliente da Natália. Uma máquina de café. Ou seja, para quem quer começar, primeira coisa, né?
Tem uma maquininha de café. Você se sentiu insegura quando aconteceu isso? Porque hoje você fala com segurança, você usa a sua vulnerabilidade a favor para impulsionar outras mulheres, mas naquela época? Muito. Muita insegurança. Muita. O que passava na tua cabeça? Eu falava, eu não tenho outra opção. Eu vou fazer dar certo. Então, na minha cabeça, eu excluí todas as vias e olhei só para uma avenida. Porque o erro é a pessoa olhar para várias vias. Aí ela não sabe qual que ela faz. Aí ela começa um pouquinho nessa, aparece a primeira dificuldade, o que ela faz? Ela volta, escolhe outra. Aí aparece outra dificuldade, ela volta, escolhe outra. Eu não, eu eliminei todas e olhei só para uma avenida. Falei, essa vai dar certo depois de um tempo, quando eu realmente assumi a autorresponsabilidade. O empreendedor, ele não pode ser especialista para sempre, porque senão o negócio dele não cresce. Então ele tem que ser especialista, depois ele é generalista, então ele começa a olhar o negócio como um todo, e depois ele se torna nexialista, que é a pessoa que liga pontos de interesses e novos negócios. E foi nessa parte até, Nath, que surgiu a sua identidade de marca? Porque o rosa, quando a gente fala do mundo dos negócios, uma mulher assumir a cor rosa, pode até ser contraditório, tipo assim, não vai ser levado a sério. Exato. Mas o rosa, mas aí eu comecei a acreditar muito no que acontecia, no flow da vida. Então eu comecei a parar de questionar tudo que acontecia e comecei a aceitar como sendo a melhor coisa que estava acontecendo. Então, por exemplo, o rosa. O meu curso, os meus elementos de marca eram amarelo, porque era o padrão, né? Bege, amarelinho, preto, marrom, cinza. Só que aí uma vez eu pedi o material de curso e veio tudo rosa. A mulher errou da gráfica e veio tudo rosinha. Veio tudo errado. Só que quando chegou, eu gostei. E aí eu aceitei aquilo e decidi ser rosinha, tudo. E aí ficou. Então eu poderia ter ficado tão apegada na ideia de ser amarelo que eu poderia até ter pedido para trocar e feito um maior escândalo. Mas eu falei, tá rosa, vamos fazer assim mesmo. E aí todo mundo elogiou o kit. Pijama, quando foi que é um pijama elemento? Foi em 2017 também. Tive eu acho que essa expansão de consciência maior, sabe? Sobre as coisas, sobre a vida, sobre o julgamento das pessoas. Então eu comecei a ficar muito livre, né, para ter as minhas próprias regras, as minhas próprias crenças a partir dali. E o pijama veio num dia que eu tava andando no parque de bicicleta de manhã, passei muito frio, voltei para casa para me trocar, eu vi o pijama em cima da mesa, da cama. E já pensei, falei, nossa, se eu tivesse ido andar de bicicleta de pijama, eu não teria passado tanto frio. Aí tinha uma cliente que eu tava atendendo, eu falei do pijama para ela. Aí ela falou, nossa, aí eu falei para ela, nossa, seria tão bom se a gente pudesse trabalhar de pijama, né? Aí ela falou, eu não acho. Aí eu falei, então eu vou fazer. Pensei na minha cabeça. Porque eu tava muito dessa, né? Por que não? Onde tem essa lei? Onde tá essa regra? Aí no outro dia eu tinha 15 alunas de curso, né? Aí eu falei pra minha assistente, eu tinha uma assistente nessa época, comprar pijama rosa de plush pra amanhã. Ela, sério? Eu falei, sério, vamos procurar no Google. Aí a gente achou na C&A na época. E achou o pijama pro outro dia. Aí comprei, organizei tudo do pijama e dei o curso de pijama no dia seguinte. E dei pijama para os alunos e foi muito legal. Porque aí o WhatsApp de curso começou a bombar. Devido a essa situação? Devido ao pijama. E aí as pessoas perguntavam por último, eu vou ganhar o pijama? Você vê, se eu tivesse continuado vendendo o curso, eu não estaria aqui hoje. Só que eu entendi que não era o produto ou o serviço, era o sentimento que aquele meu produto ou serviço causava. Na sobrancelha, o que eu causava? Autoestima, alegria, felicidade. Então, eu vendia o sentimento por meio do produto, por meio do serviço. O pijama se tornou objeto de desejo, como uma marca, como uma bolsa, um sapato. E era um desejo de grito de liberdade, porque o pijama veio muito nessa pegada da liberdade de expressão, da liberdade de ser quem a gente é, da liberdade de não ficar se preocupando com o julgamento dos outros. Deixa eu só eu ver aqui como é que tá. Tá muito arrepiado o cabelo? O que é um marketing que funciona de verdade? Eu tô aqui no espaço da Natalia Beauty, empresária, influenciadora e, acima de tudo, uma excelente marqueteira. E ela abriu esse espaço pra gente. Eu vou mostrar pra vocês nos detalhes como um bom marketing faz toda a diferença.
Falando de um mercado extremamente competitivo, se a gente fosse atribuir assim 3 fatores que a fizeram se diferenciar, quais você classificaria? Foi um mecanismo único, então eu encontrei um mecanismo único de fazer diferente do que todo mundo fazia igual. Naquela época, todo mundo fazia sobrancelha muito padronizada, muito de régua, todas eram iguais. E eu falei, não é assim, eu consigo fazer uma sobrancelha que seja de acordo com cada cliente, com o rosto dela, com a arcada óssea dela. E isso foi um grande diferencial. Daí eu trouxe um nome para essa técnica, porque eu uni tratamento com procedimento. Depois eu entendi que eu tinha que criar um movimento de marca. Então eu não podia mais continuar vendendo sobrancelha, sabe? Eu tinha que vender o movimento que eu gerava com a sobrancelha. Então era um movimento de beleza sem padrão, de que todas são bonitas, não tem que ser igual a todo mundo. Então isso daí gerou um movimento onde as pessoas queriam pertencer, elas não queriam comprar a sobrancelha, elas queriam comprar o direito de se verem bonitas como elas são. Então é muito mais profundo. E o terceiro foi me conectar emocionalmente com as pessoas. E aí, você já pensava em ter linha de produtos, em abrir a parte de educação lá atrás, há 9 anos atrás? Já. Você já tinha essa visão? Já. Porque como eu tinha muita cliente, eu tinha muita gente que queria aprender a minha técnica. E aí eu falei, bom, já é um outro mercado aqui, até porque eu quero crescer muito em clínicas. Então eu tenho que criar, eu tenho que educar os meus próprios colaboradores internos. Então a educação veio e eu também precisava de produtos para essa galera. Então esses 3 pilares do negócio foram muito da demanda que eu já estava gerando no começo. Você enxerga a longo prazo. É. Para uma pessoa que está no interior, eu gosto muito de trazer isso na prática de quem está assistindo a gente. Sim. Como ela tem essa visão? Ela tem que buscar referências, ela tem que ver no mercado dela quais são as empresas que já chegaram mais longe. Essa é a primeira pesquisa que ela tem que fazer. Buscar as pessoas que já são referências na sua área te traz amplitude de visão. E a pessoa que está no interior, dependendo da ambiência que ela vive, dependendo das pessoas que ela conversa, ela não consegue enxergar além daquilo. Então ela tem que ver pessoas que já trilharam esse caminho, para ela entender onde ela pode chegar. Porque se ela só ficar ali, ela não abre o campo de visão, então ela não vê nada além daquilo. Então ela tem que estimular. Ela tem que estimular, buscar referência, não só no Brasil, de fora do Brasil. É importante o fundador das caras? Muito. Tanto que você vê hoje grandes CEOs aparecendo e mudando. O João da CIMED, a Sandra da Hope, entre outras, o Ali do Cacau, do Cacau Show. Então você vê que os CEOs, os donos, os fundadores, hoje eles estão se adaptando todos para começarem a produzir conteúdos e serem os maiores influenciadores da própria marca. E eu fiz isso desde o começo, por isso que eu cresci muito rápido. Eu entendi muito cedo que o negócio precisa de uma persona. As pessoas não compram um produto e serviço, elas compram a pessoa. Foi pensado o nome artístico, Natália Beauty? Não, na verdade eu tentei Natália Martins, não tinha mais. E o meu era Natália Makeup antes, eu nem maquiagem eu sei fazer. E aí eu fui adaptando, aí virou Natália Beauty Academy. Aí depois virou só Natália Beauty. Então aí virou Natália Beauty Clinic, Natália Beauty University, Natália Beauty Shop, Natália Beauty Filiados, Natália Beauty Instituto. Tudo virou Natália Beauty ponto alguma coisa. Aí o meu ficou da persona principal. E ninguém me conhece como Natália Martins mais. Acho que eu vou mudar até meu RG agora. É sobre isso, maravilhosa. É isso. Encerrar então a nossa tarde de gravação. Obrigada, Nath, por abrir sua rotina, sua casa. Eu adorei. A gente também. E aí agora eu vou te fazer algumas perguntas e eu quero que você me responda o que vier a primeira coisa à sua mente. Perfeito. Preparada? Preparadíssima. Então vamos lá. O que é sucesso pra você? Sucesso pra mim é reconhecer os fracassos e continuar independente disso. Agora, uma frase que te acompanha. O nosso maior superpoder é ser humano. Pra você, uma inspiração. Quem é? Eu mesma. Sim. Poxa, quando eu tava lá na dificuldade em 2017, eu sou a minha própria inspiração do passado.
Quando eu preciso me apegar a algo difícil, quando eu estou passando uma situação difícil, eu lembro da Natália que fez acontecer mesmo não tendo nada favorável a ela. Então a gente tem que ser nossa própria inspiração. A gente fica buscando inspiração fora, quando a gente tem que olhar para dentro, reconhecer o nosso valor, o que a gente já passou para estar aqui e se inspirar na nossa própria história. Para finalizar, quem é, por Natália Martins, Natália Martins? É uma mulher incansável, determinada, que sabe onde vai chegar, o que vai fazer. E eu tenho extrema clareza do que eu quero para a minha vida. Então é uma mulher que sabe o que quer, que sonha, que realiza, que veio para fazer acontecer, que veio para sacudir a mulherada e falar que elas também podem, porque se uma pode, todas podem.